Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Alguns dias atrás, eu fui convidado para ministrar numa igreja sobre o assunto de arrebatamento pós-tribulacionista. É claro que nos dias de hoje não é tão comum pastores se inclinarem para essa visão. Inclusive, o assunto gera muita briga mesmo. Não digo nem polêmica, mas o pessoal acaba perdendo a amizade, é, cada um para brigar pela sua visão, né? Eu nem gosto de ser chamado de pré ou de pós. No meu caso, pós, com certeza. E o assunto de hoje é explicar por que que eu não sou pré ou por que que eu não sou mais adepto a essa visão que eu aprendi desde criança. Aliás, quando criança, quando eu nasci, o meu pai, ele já pastoreava. Ele foi pastor em várias igrejas, várias cidades, e eu aprendi com isso, aprendi a visão pré e sempre ficou no meu coração. Então hoje eu quero explicar o motivo e a gente vai aproveitar para entender o que que é essa visão. E aí futuramente eu vou fazer um outro vídeo explicando mais sobre a visão pós. Bom, eu vou colocar na tela para a gente começar então a entender essa visão e eu vou explicar. Foi dois grandes motivos que aconteceram para que eu não fosse mais pré-tribulacionista. Vamos lá. Bom, espero que o meu rosto não esteja atrapalhando aí o estudo, mas de qualquer forma eu vou ler para vocês, tá? Não tem como editar com esse programa que eu estou usando. Então, o arrebatamento pré-tribulacionista, ele prega algumas coisas. Primeiro, aguarda uma vinda iminente de Jesus, ou seja, o nosso mestre, ele pode voltar a qualquer momento. Inclusive, quando você estiver assistindo esse vídeo, Jesus vem. E isso na visão pré que eu acreditava, hoje eu abandonei, digamos assim. O segundo, o arrebatamento será secreto. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, é muito rápido, né? Num piscar de olhos. E é óbvio que essa crença que o arrebatamento pré ele prega, é lógico que tem versículos bíblicos, tá certo? Mas eu vou explicar o porquê que mesmo tendo versículos bíblicos, eu não sou mais adepto a esta visão. E terceiro grande ponto é que Jesus ele arrebata a sua igreja chamada de noiva. Muita gente coloca que a igreja do Senhor é a noiva dele. Então ele levará a sua noiva para morar no céu por 7 anos. Isso também é um pouco polêmico hoje para os próprios pré-tribulacionistas, porque a visão pré é de que será 7 anos morando no céu. Mas tem pré-tribulacionista, e hoje talvez seja até a maioria que acredita que já vai morar definitivamente. Aí que vem a história, tinha aquelas canções, aqueles corinhos antigos que diz que no céu tem ruas de ouro. Então essa é a ideia, né? Foi arrebatado, já mora no céu direto, tá? Mas o pré-tribulacionismo em si, sistematizado, ele é essa visão de morar 7 anos no céu. Esses 7 anos ele é dividido em duas partes, né? Então, na metade, 3 anos e meio. Eu coloquei aqui embaixo, acompanhem comigo. Então, na primeira parte, né, dos 3 anos e meio, o que que vai acontecer lá no céu? Então, a gente é arrebatado e aí nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Jesus vai julgar todas as nossas atitudes, as nossas ações, e aí ele vai dar o prêmio, o galardão, conforme as nossas obras. E na terra, o que que vai estar acontecendo para quem não foi arrebatado? O anticristo aparece, um falso, a grande maioria pensa que o anticristo vai ser um falso Messias. Ele vai se colocar no lugar de Jesus e daí ele vai promover uma paz mundial ou fazer o tal do acordo de paz. Então é um homem que vai apresentar soluções num mundo que a economia está indo mal, que tudo está mal, ou em guerra, em batalhas, e aí ele chega e ele tem uma influência política grande, e aí ele promove a paz, tá? Essa é a ideia na visão pré-tribulacionista. Depois, né, desses 3 anos e meio, vem a segunda parte.
no céu, termina-se então o tribunal de Cristo, todo mundo é recompensado e aí nós participamos das bodas do Cordeiro. Uma espécie de santa ceia que o próprio Jesus vai ministrar para toda a sua igreja, todos serão servidos por Jesus, ok? E na terra, aí, após esses 3 anos e meio de acordo de paz, aí vem a grande tribulação. O anticristo, ele revela, ele tira a sua máscara e ele revela quem ele é, tá certo? Então aí está a base da visão pré-tribulacionista e lá embaixo eu coloquei que isso é muito importante também, que para o pré, a ira de Deus e a grande tribulação é a mesma coisa. Então eu coloquei assim, a ira de Deus é a grande tribulação. Tanto é que nessas discussões, nessa polêmica entre pós e pré, os pré-tribulacionistas sempre dizem isso, né? Como é que Jesus vai pegar uma noiva toda machucada, toda arrebentada e casar com ela? Ela vai sofrer a ira de Deus? Não faz sentido algum, né? Porque na visão pré é isso. A ira de Deus e a grande tribulação é a mesma coisa. Bom, eu acreditava em tudo isso porque, como eu disse, eu aprendi desta forma. O meu pai, ele também, que era pastor, já faleceu, já há muitos anos, ele ensinou assim, por quê? Porque ele aprendeu desta forma. Mas ele defendia isso com unhas e dentes? Com certeza que não. Meu pai era muito aberto para aprender a palavra, embora ele tenha sido um homem que leu a Bíblia, né? Mas, enfim, para ele fez alguma diferença? Não, porque ele já foi recolhido, ele já está com o Senhor. Mas para nós que estamos mais próximos do fim, é importante a gente saber a diferença. Aqui no canal eu tenho muitos inscritos que são pré-tribulacionistas e são inscritos por quê? Porque entenderam que o objetivo aqui não é brigar, o objetivo aqui é trazer instrução da palavra de Deus. E aí, muitos vão concordar comigo, outros vão discordar, mas eu quero colocar o primeiro motivo que isso pode já fazer você me ouvir e me respeitar até mesmo como um homem de Deus. A propósito, né, todo mundo, o comentário está livre para que você possa discordar ou fazer perguntas. Na verdade, hoje, né, eu respondo aos inscritos do canal, aqueles que estão sempre acompanhando os vídeos e pessoas que de repente vêm para ofender, nem olho, nem passa aqui, já nem é aprovado o comentário. Mas tudo bem, então vamos lá. O primeiro motivo é que em 1996 eu comecei a pregar a palavra de Deus e Deus me usava muito nos dons do Espírito Santo, em curas, milagres também. E lá no finalzinho de 96, eu lia muitos livros, livros do Kenneth Hagin, por exemplo, que gosta de falar isso dos milagres, das curas, dos mistérios através da fé. Então eu estava muito ali, e a Bíblia de capa a capa eu já tinha lido umas 2 vezes, mais ou menos, sabe? Mas não me importava muito, até que numa pregação eu falei algo que todo mundo fala, mas não está escrito na Bíblia. E aí Deus falou comigo, você errou, porque não está escrito na Bíblia, e você é cheio do meu espírito, mas você é zero na minha palavra. Então aí eu falei, então tá bom, vamos começar no dia 1º de janeiro de 1997 a ler a Bíblia de capa a capa. Eu quero ver quantas vezes eu consigo naquele ano ler. E vamos lá. Então, em 97, de capa a capa, eu li 4 vezes. 98, eu li 5 vezes e fiquei sempre nessa média aí, 4, 5, às vezes um pouquinho menos, 3. Hoje eu confesso que eu não leio tanto a Bíblia desta forma que eu lia, mas estou sempre ali, estudando firme. E após umas 15 vezes, mais ou menos, eu não tenho certeza, porque eu parei de fazer a conta, mas mais ou menos isso daí. Depois de ler umas 15 vezes de capa a capa, eu comecei a me atentar para esse assunto e falei, peraí,
Eu creio desta forma, não é assim que está escrito. Então, a minha primeira resposta é por que que eu não sou pré-tribulacionista? Por causa de, ou pelo motivo de ler a Bíblia. Ler assim, várias vezes, eu comecei a perceber que não fazia sentido esse estudo aqui. Mesmo com os versículos, né, morar no céu, por exemplo, João 14:2, se não me engano, que Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Hoje eu sei o que que é a casa do pai. Ele não estava falando lá do céu. Não, mas Jesus disse: aonde eu vou, vocês vão estar comigo. Então, mas o que que quer dizer isso? Aonde eu vou, aonde eu estarei? E você sabe que quando a gente vai lendo a Bíblia, quando a gente vai se aprofundando, o Eterno ele vai revelando as coisas. O Senhor colocou no meu caminho também muitos judeus, judeus de Jesus, judeus tradicionais, judeus ortodoxos, e eu comecei a entender a Bíblia, as expressões que nós aqui no Brasil, cristãos, né, com a língua portuguesa, lemos e entendemos de um jeito, mas no hebraico é completamente diferente. Então, fui percebendo isso. A primeira resposta que eu tenho é por ler bastante a Bíblia, então não dá para ficar preso a esta visão, tá? Mas eu estou dizendo assim, depois de umas 15 vezes que eu li a Bíblia. Então não adianta, pessoas que leram de capa a capa 2, 3 vezes, é, mudar. Não, a cabeça dele vai ser muito naquilo que ele aprendeu na escola dominical, naquilo que ele leu livros. Você tem que estar muito cheio da palavra. Eu sei que tem pessoas que nunca leram a Bíblia inteira e já são pós-tribulacionistas, eu sei disso também. Mas é pós por causa de estudos. Então, o ideal é você estudar a palavra. Agora, a segunda resposta é histórica. É da onde surgiu o pré-tribulacionismo, né? Eu sei que muita gente vai ficar bravo, mas é uma verdade que é importante falar. A história do pré-tribulacionismo. Então, tá vendo essa mulher aqui, essa moça à esquerda, né? Ela se chama Margaret, ou se chamava Margaret MacDonald. Não é piada, ela existiu mesmo, tá aí a foto dela. Então é o seguinte, ela participava de uma igreja católica não debaixo da autoridade de Roma, uma igreja católica muito parecida com a Congregação Cristã do Brasil, que é mais assim, revelações do que propriamente estudo da palavra. Então, em 1830, a Margaret MacDonald ela proclamou, né, que algumas pessoas iriam ser arrebatadas antes da tribulação. Quer dizer que até 1830 não se falava de pré-tribulacionismo. Oficialmente, não. Ele surgiu através dela porque, na época, ela tinha 15 anos de idade e aí, supostamente, Deus revelou para ela que uma parte da igreja, um pequeno número de pessoas, iriam ser arrebatados antes da grande tribulação. Ao meio, nós temos aí o John Nelson Darby, e ele gostou muito dessa ideia, né, em 1830, e sistematizou a teoria ou a teologia do pré-tribulacionismo. Então ele gostou demais, só que aí ele colocou que toda a igreja iria ser arrebatada, não somente um pequeno número. Ele se baseou na profecia, na revelação da Margaret MacDonald. Estranho isso daí, né? E você sabe que tem muitos pré-tribulacionistas que estudaram isso aqui que eu estou falando, estudaram a história e mesmo assim continua sendo pré. Por quê? Porque de fato é mais bonito. Eu não quero ver tribulação, eu não quero ver ira de Deus, eu quero simplesmente subir. Eu vou ficar aqui como noiva de Cristo, né? Essa é uma expressão, a noiva. De fato, Jesus vai casar com alguém e esse alguém será a sua noiva, mas não é a igreja. É outra coisa. E isso você tem que entender de tradição. Tradição histórica e principalmente bíblica. Aí você vai entender melhor o que é esse casamento, que eu não vou falar nesse vídeo aqui.
Mas vamos lá, então o John Nelson Darby, ele gostou da ideia, sistematizou, foi ele que também sistematizou a teologia lá das sete dispensações, né? A primeira era a inocência, a segunda não sei o quê, a terceira a graça é a lei, né? Primeiro, depois a graça, enfim, foi ele que fez isso aí. Mas eu estou dizendo o seguinte, a história mostra isso aqui, então muita gente sabe da história. Outros, né, press que tem aqui na plataforma YouTube, eles dizem que é mentira essa história, mas não é mentira, tá? E aí, por fim, tá aqui à direita o doutor Scofield. Você já deve ter ouvido falar da Bíblia Scofield. Eu tenho uma bem antiga, não dessas modernas agora, tá? Eu tenho uma bem antiga mesmo, herança do meu pai, né? E eu sempre gostei da Bíblia Scofield, mas foi ele que, em 1988, espalhou para o mundo inteiro. Então aí essa visão, né, que o John Nelson Darby sistematizou em 1830, em 1888 o Scofield ele espalhou para o mundo inteiro. Daí, né, a sua Bíblia foi criada entre 1907 ou 1909, agora me falha a memória, acho que é 1909. Ela foi criada e foi editada até 1917. Uma data importante, inclusive, digamos assim, da libertação de Israel, né, do Império Turco-Otomano. Então, nesse período é que ganhou mesmo a credibilidade. Muitas igrejas que vieram do movimento da Rua Azusa, né, então receberam essa herança de estar aqui na visão pré. A minha denominação, por exemplo, não é estatutário que tem que ser pré-tribulacionista. Não, a minha denominação é igreja quadrangular. Né? Não é obrigatório, mas a maioria dos pastores, eu achava que eu era o único, inclusive, que era pós, né? Mas aí muitos amigos vieram conversar comigo e eu estou me surpreendendo até que bastante pastores, um pequeno número talvez, ou maior, se inclinam para o pós-tribulacionismo, né? Igrejas Assembleia de Deus, algumas batistas renovadas, batista tradicional, todas vieram, pegaram essa visão. Bom, tá aí, né, os principais motivos porque eu deixei essa visão. O segundo, explicando aqui para você, é que a história já nos diz quando que veio essa visão, né? E para mim, estudando a Bíblia, não faz sentido, mas repito, eu nasci com a visão pré-tribulacionista e respeito aqueles que são. Mas qual que é a diferença? Por que então que a gente tem que deixar de ser pré ou ser pós? Primeiro, você tem que deixar de ser pré. Talvez para você seja melhor ter essa visão para você continuar a ser firme com Deus. Porque das dificuldades também de quem é pré é ouvir a palavra vigiai, né, o mandamento de Deus, mas aí como que a gente vigia? É outra coisa. Então, de repente, se para você essa visão faz você estar motivado a servir a Deus, não se desviar dos caminhos do Senhor, permaneça nela. Agora, por que que eu então aconselho a você mudar para o pós? É porque assim, no pré tudo que acontece, Jesus está voltando. Então aconteceu lá as tragédias, acontece mais alguma notícia, um artista morre, Jesus está voltando, Jesus está voltando. É óbvio que ele está voltando. Há 2000 anos atrás ele disse, eis que venho sem demora. Passaram 2000 anos, ele ainda não veio, mas para ele é como se fosse 2 dias só, né? Então, óbvio que nós estamos mais próximos do fim. Só que na visão pós, que eu vou falar em outro vídeo, a gente sabe que tem profecias ainda para se cumprir. Então, o que, que nós temos que viver agora? É uma orientação apostólica no livro de Atos, que está declarado é o seguinte, que tem que se arrepender dos pecados,
Se batizar nas águas para receber o dom do Espírito Santo. É essa fase que nós estamos vivendo agora. É tempo de se arrepender, se batizar nas águas, como foi ordenado para se tornar discípulo de Jesus, e aí receber o dom do Espírito Santo, a presença do Espírito de Deus e as manifestações. É tempo de curar enfermos, de expulsar demônios, é tempo de falar novas línguas. Esse é o período de agora, né? E aí, quando surgirem os sinais, a gente fala, então está mais próximo a vinda do Senhor. Porque antes dele vir, tem sinais que antecedem. Bom, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido, tenha te ajudado também. Vou fazer a continuação, tá? Eu tenho outros temas para continuar. O livro de Salmos também, né? Que eu não parei, não. Estamos voltando aos poucos aqui no canal. Deixa o seu like, que isso ajuda a crescer demais. O canal é de graça, né? Se inscrever também, você não paga nada. Você estará me ajudando a pregar a palavra de Deus aqui nessa plataforma. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.